Então vamos lá, gente. Boa tarde, prazer estar aqui em mais uma edição do Elas Publicam. Quero agradecer a Lela por esse movimento tão bonito que é o Escreva Garota. Eu, quando conheci o projeto da Lela, eu achei incrível. Falei, caramba, que bom que alguém pensou nisso. Eu trabalho no mercado desde 2008, 17 anos, e sempre divulguei muitos livros de homens, best-sellers, e de muitas mulheres também. E quando eu vi o projeto da Lela, eu falei, realmente a gente precisa trabalhar mais para trazer, para valorizar as mulheres, a voz das mulheres, porque eu também fui uma voz que precisei encontrar meu espaço em 2008, quando eu tinha 23 anos e estava começando no mercado do livro, trabalhando dentro de uma editora, num mercado onde a área comercial, administrativa, editorial, muito masculina. E aí, durante essa jornada, 17 anos de carreira, eu fui percebendo, evoluindo como as editoras foram crescendo com contratação de mulheres. Então, é muito feliz de ver essa sala cheia e ver esse movimento das mulheres unidas, porque nós não somos, de maneira alguma, concorrentes no mercado. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, Então, bem-vindas, quero que vocês se sintam à vontade aqui. A palestra, para quem é meu aluno, minha aluna, quem que é a Rosilda, a Gabi, tem mais gente aqui? Seguidora. Eu tenho um problema de querer entregar muito conteúdo, Então, tem 39 slides aqui para passar para vocês. Então, eu vou acelerar um pouquinho, depois eu solto um pouquinho. Depois eu posso até pedir para a Lela dar esse PDF para vocês, mas se quiserem tirar foto, fiquem à vontade. O conteúdo que eu faço, muitos conteúdos que eu faço é para ser realmente compartilhado. Quero que vocês aproveitem, que vocês se entreguem, que vocês destravem e que vocês, nesse encontro aqui, Marketing com Propósito, do digital presencial, o poder das mulheres que comunicam com alma, que vocês abram o coração para o marketing, tão como vocês abrem para os livros, para as histórias, para a literatura. No meu livro, no livro Secreto do Escritor, eu falo, o marketing não é um bicho de 7 cabeças. Eu consegui fazer o meu próprio marketing. Eu faço marketing para editoras e para autores desde 2008. Marketing não é um bicho de 7 cabeças. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é isso. Aquela pressão de vendas, do algoritmo, do post, deixem isso para lá. Não se preocupem com isso. Só se deixem levar os exercícios que eu propor, tentem fazer. Porque só experimentem. Se no final não gostar, tá tudo bem. Você fala, perdi meu tempo, espero que não seja isso. Mas eu acho que experimentar algo é como eu falo para minha filha, que tem 14 anos e tem muita restrição alimentar. Primeiro experimenta, dá uma chance para você. Porque dar uma chance ao marketing é a melhor coisa que vocês podem fazer pela carreira de vocês. E te digo, eu tenho uma agência de comunicação há 15 anos no mercado do livro. E eu não quero desvender o meu peixe. Pelo contrário, e nem de outras colegas que têm outras agências, e nem de outros concorrentes que eu tenho que fazem assessoria de imprensa. Não, jamais. Mas eu quero dizer a verdade. A melhor pessoa para fazer o seu marketing é você. A pessoa que conhece completamente a sua história, a sua jornada, a sua verdade, o seu livro, o seu propósito, é você. Nenhuma agência vai fazer o seu marketing completo. Qualquer agência que você contratar vai fazer um pedacinho. Eu fiz vários pedacinhos. Fiz pedacinhos para Maurício de Souza, faço pedacinhos para o Cortella, faço pedacinhos para Monja Cohen. O catálogo da agência é enorme, depois vocês visitem lcagencia.com.br. No meu Instagram tem o link para a LC Agência, que é a minha agência que tem 15 anos, nesse cartãozinho que eu passei do meu Instagram. E também tem do nosso estúdio da LC Editorial, LC Books, a Rosilda aqui também, a Gabi também, que publica por lá. Depois eu vou, ao longo aqui, vou explicando um pouquinho dessa jornada. Mas eu quero dizer para vocês assim, nessa palestra eu não vou focar muito no portfólio que a agência tem,
Porque depois vocês podem ir lá, quem não me conhece ainda, conhecer a história. Mas eu já divulguei muitos best-sellers. Eu tenho histórias incríveis de pessoas fabulosas com que eu trabalhei. Toda a conquista de marketing de best-seller que eu trabalhei, eu não fiz sozinha. O editorial trabalhou no livro, o autor trabalhou no livro, o comercial trabalhou no livro, o livreiro acreditou no projeto, ou seja, uma cadeia enorme dessas editoras, né? Às vezes tem projetos que trabalharam mais de 20, 30 pessoas para um best-seller, e eu fiz assessoria. Muitos não sabem, nós fomos a agência que trabalhou os primeiros 2 anos para o Café com Deus Pai. E por que eu não trago muito essas... Né? Depois o autor montou sua própria editora. É outra história, teria muitas histórias para contar para vocês. E por que eu não trago muito para as minhas palestras com autores que estão, assim... Alguns não são iniciantes, mas ainda não conquistaram o mérito e o reconhecimento que merecem. Porque eu percebi que quando eu começava a trazer essas histórias, eu distanciava vocês em vez de aproximar. Porque se eu pego o Cortella hoje, se eu pego a Monja Coen hoje, se eu pego todos os autores que estão entre os mais vendidos, acaba dando uma distância, porque, né, é um músico que vou comparar com a Ivete Sangalo, eu tenho que comparar lá com a história da Ivete cantando num barzinho. Então, eu trago para vocês hoje, nessa palestra, algo que realmente eu acredito e algo que eu vejo nesses 17 anos. Então, tudo que eu faço, curso, palestra, mentoria, livro, tem isso daqui, que muitas pessoas podem copiar, tentar, mas nenhuma palestra minha consegue ser copiada. Primeiro, porque eu mudo as minhas palestras. E terceiro, porque eu sempre boto a minha alma. A minha palestra de hoje não podia ser igual da palestra que eu dei no Elas Publicam no Rio, porque eu mudei nesse tempo para cá. Eu li mais, eu estudei mais, eu vi mais autores com problemas, mais autoras com problemas, e o marketing muda. Então, estejam preparadas para uma jornada bem intensa e aproveitem. E no final eu vou abrir para perguntas, tá? Então, vamos lá. Então, marketing não é sobre aparecer mais, é sobre aparecer melhor, com propósito e com verdade. Sempre parecer melhor. Eu posso ter mais retorno aqui nessa palestra, com uma sala pequena de mulheres focadas e engajadas, do que numa palestra para 300 pessoas que não querem escrever livro. Vou dando alguns exemplos para vocês. E, durante a palestra, eu vou fazer marketing o tempo todo. Observem. Quantas vezes você já sentiu que precisava postar para existir no mercado do livro? Se eu não posto, isso que me incomoda um pouco agora, porque marketing está muito associado à rede social. E rede social é um pedacinho. É um pedacinho. Eu comecei fazendo marketing para as editoras no Facebook, com comunidades, live no Twitter. A rede social vai mudar. Uma hora é o TikTok, daqui a pouco vai ser outra. Rede social, ferramenta, anotem, anotem. Vivemos num momento, no mundo, né? Pode ser um momento também, onde o silêncio parece castigo e o algoritmo dita o ritmo da nossa autoestima. Ninguém curtiu, ninguém comentou. Bah, que saco. Eu sei, eu também. Às vezes eu faço um post assim, muito aleatório, com o meu gato, com a minha filha, todo mundo comenta. Aí eu vou lá e posto um conteúdo de valor, faço um artigo no LinkedIn, ninguém lê. O próprio Gil do Vigor falou isso, né? Que quando ele postava conteúdos mais intensos, assim, sobre o que ele estuda, né? Na área da ciência, da matemática, ele é doutor, né? Poucas pessoas curtiam e comentavam. É um desafio. Mas hoje, quero te convidar a pensar diferente. Marketing não é sobre o que você somente mostra. É sobre o que você representa. Se eu desse o microfone agora para cada uma de vocês e falasse, fale em 60 segundos quem é você, o que você faz e sobre o que você escreve. Vocês conseguem? Se você não tem isso ainda em 1 minuto, um exercício para vocês. É o tal do pitch do elevador. Eu tive 60 segundos, sexta-feira, para falar para o CEO da Balduco quem eu era. E prender a atenção dele. E perguntar se ele tinha um livro. E ele está escrevendo o livro. E chamou a assessora dele para falar comigo.
Isso é marketing. Durante anos disseram que as mulheres precisavam se vender melhor. O que é a gente se vender melhor? Quem trabalha com moda, com marketing, diria Lili, você tem que estar com um sapato vermelho. Eu gosto de estar com tênis. E eu estou com sapato hoje só para ficar um pouquinho mais alta e mais bonita no vídeo. Mas eu gosto de estar de tênis, eu sou jornalista raiz, eu gosto de estar de tênis. Mas eu entendi, estudando marketing pessoal, que a minha postura, a posição como eu fico no microfone, a minha tranquilidade para falar com vocês, tudo isso vende. E eu ficava incomodada um pouco no começo, porque eu dizia assim, mas eu quero ir de tênis, eu quero falar do meu jeito acelerada, eu quero ser quem eu sou. Aí tem um cuidado. A gente pode ser quem a gente é em alguns ambientes, mas para um ambiente que a gente é totalmente desconhecido, a gente às vezes vai ter que se adaptar um pouco àquele ambiente. E isso jamais vai te fazer ser quem você não é. Eu estava no evento de um cliente sexta-feira, que eu precisava estar de uma maneira mais executiva, porque o cliente estava esperando que eu estivesse de maneira executiva. E sabe quando que eu fui aprender isso? Na gravidez da minha filha, quando eu estava com um vestidinho aqui assim, de All-Star, no auge dos meus 26 para 27 anos, e eu estava numa reunião de uma editora, com vários editores e tal, e eles estavam falando sobre a Bienal. E eu levantava a mão. Gente, mas isso aí eu trabalhei numa editora, isso aí vocês não vai dar certo, vocês vão gastar dinheiro. Como é que uma editora... Nunca vi uma editora ir para uma Bienal com 5 livros no catálogo, não vai pagar o stand, não sei o quê. Aquele dia eu volto, tinha psicóloga aquele dia, maravilhosa. Eu preciso lembrar o nome dela, porque eu preciso atrás dessa pessoa para agradecer. E ela falou assim, Lili, eu vou te falar uma coisa. Olha como é que você está. E botou botou no espelho, olha aqui. Eu estava parecendo uma garotinha. Mas eu trabalhei 2 anos numa editora, eu sei o que eu estou falando. Mas você precisa se vestir adequadamente. Você estava parecendo uma adolescente ali para eles, e ainda... Né, que eu sempre tive uma carinha mais de novinha, não sei por causa do cabelo cacheado e tal, então ninguém estava dando... Eu falei, mas como assim? As pessoas não estão me ouvindo? Porque eu pareço uma pessoa mais nova. Ela falou, bem-vinda ao mundo corporativo. Um choque. Comecei a ir para a reunião com calça de Oxford. Queria estar de jeans. Mas, com os meus clientes, com as editoras que eu trabalho, onde eu já conhecia o meu trabalho, eu ia de tênis, eu ia de calça jeans, eu ia com a minha filha, com a babá. E o editor, que era na época o diretor da HarperCollins, que era o Omar, falava na reunião, cadê a Catarina? Mas isso a gente consegue com o tempo, vocês entendem? Nas primeiras reuniões, na primeira apresentação, a gente precisa realmente trabalhar a marca pessoal. Estou falando da primeira... Ela não me conheceu, ela está me vendo aqui hoje, é o que ela está vendo aqui. A Rosilda está comigo na mentoria. Ela já me viu, né, mentoria à noite, já me viu descabelada, já me viu gripada, já me viu com frio, com coberta, a gente fazendo mentoria. É uma aluna que já está comigo há muito tempo e a gente teve essa intimidade. Mas será que a Rosilda compraria o meu curso se eu tivesse enrolado numa coberta, num frio, numa live, falando de alguma coisa? Vocês entendem? Isso é tão delicado, porque eu não quero falar para você deixar de usar essa tua roupa linda, estampada. Aliás, eu falo para os autores, né? Como é que um autor que lê cordel, que escreve cordel, vai estar de terno nas redes sociais? Isso não tem nada a ver. Só estou querendo que vocês, no ambiente de vocês, para o que você escreve, como você tem se representado. Eu escrevo literatura infantil, eu faço vídeo de literatura infantil, eu me comunico com pais e professores, eu estou com uma roupa decotada demais, onde a mãe vai, né, onde um pai ou uma mãe vai se conectar comigo pelo meu conteúdo, por me achar engraçada. Gente, a rede social é imagem e vídeo, offline é imagem e vídeo. Então, o representar, anotem, primeiro impacto é o que a pessoa vê sem ela te conhecer. Segundo impacto é o que ela já te conhece ao ponto que não importa se você, né, você pode estar de chinelo, você pode estar do jeito que você, né? E na rede social, a gente tem que pensar o seguinte, como eu vou me representar nas redes sociais para o meu público-alvo? Ele que importa. Se eu tiver
toda caracterizada de Emília, se eu tiver toda caracterizada com uma roupa infantil e eu estou fazendo vídeo no YouTube para as crianças, eu estou muito bem representada. Entendem? Isso é muito delicado. Eu não vou entrar em marketing pessoal, mas eu quero só que vocês escolham ser quem vocês são dentro do ambiente que vocês precisam estar. Acredito que o que precisamos é nos expressar melhor, encontrar nossa voz no digital e fora dele. Eu acredito muito no marketing offline, o cartãozinho que eu dei para vocês, a minha mala que está lá adesivada com a Gabriele. Eu vou trazer isso muito para vocês hoje. O que eu vejo, para mim, o que é marketing? Para mim e para Philip Kotler e para vários estudiosos, tá? É sobre criar conexão emocional, empatia e construir uma presença autêntica que realmente faça sentido para você e quem te acompanha e te segue. Se não faz sentido para você escrever livro erótico, você não deve escrever livro erótico. Se faz sentido para você, escreva e se jogue. A Lani Queiroz, que é uma best-seller de livros eróticos, primeira coisa, a Lani já terminou, né? Ela era doutoranda em matemática, achei fantástico. Falei, Lani, eu quero soltar isso para a mídia. Eu preciso dizer que a mulher fodona da matemática escreve livros eróticos best-sellers na Amazon. E eu falei, Lani, e a Lani toda lá, né, tímida e tal, você não diria que a Lani escreve livros eróticos? Falei, Lani, vamos fazer um ensaio no motel? Você tá louca? O meu marido e tal, não, vamos fazer um comportado. Fizemos o site dela, a Lani se soltou e se representou. Ela dá aula para um público adulto. E eu falei assim, não tem problema nenhum. Né? Agora, se ela fosse uma professora de literatura infantil, de literatura infantil, né? Ou desse aula para o público infantil, infanto-juvenil, aí realmente precisaria de uma assessoria para a gente cuidar desse gerenciamento de crise, né? Porque os pais poderiam associar isso e tal, enfim, vocês sabem de todas as pautas sensíveis que a gente tem hoje. Mas eu só quero dizer para vocês como eu conecto eu ajudo os autores, esses anos todos, a se conectarem com a sua essência, independentemente do tema, tá? Se é da área de negócios, se é da área da saúde, enfim. Então, desafio, criar presença em voz em um mundo que muda o tempo todo. Nós mudamos, o mundo muda o tempo todo. Esse é o desafio. E aí, quando você entende a essência do seu marketing, você sempre vai se adaptar. Uma hora é vídeo, eu assim, meu Deus, eu me canso dessas teorias de marketing, né? E puxo muito minha equipe. Coitada da minha equipe, às vezes eu falo, meu Deus, né? Mas assim, é porque eu leio muito. Então, eles vêm falar assim, porque agora é mais imagem no carrossel. Porque agora é mais vídeo, vai ele fazer vídeo. Agora é mais não sei o quê, vai ela fazer... Aí eu parei. Onde? Quem falou? O guru, vai ver a fonte do guru. Vai ver. Por quê? As pessoas gostam de ler textos curtos. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. O pessoal das redes sociais não gosta de ler texto longo. Quem já ouviu isso? Gente, eu fiz textos enormes no LinkedIn que foram lidos. Artigos, tem alunos que leem assim, meu Deus do céu, a gente solta a campanha, os e-mails lá que a gente faz. E outra coisa, quem lê pouco não vai ser meu aluno. Porque quem lê pouco não vai comprar meu curso, quem lê pouco não é escritor, quem lê pouco não é o meu público. Se ele não lê, ele não é o meu público. Então, eu posso fazer textos curtos para provocar quem lê pouco, mas eu não vou deixar de fazer. Eu sou jornalista, eu gosto de escrever. Talvez eu estou escrevendo muito numa rede social onde as pessoas não leem. Né? Principalmente no Instagram, no TikTok, onde é aquele impulso, né, de rolar o feed, né? As pessoas não têm paciência, segundos, né? Estão hipnotizadas ali, ó. Aí pode ser. Mas eu vou para o LinkedIn, eu vou para um blog, eu vou para um artigo no jornal, eu vou tentar fazer emplacar uma coluna na Folha, eu vou estar num ambiente onde estão mulheres que querem ouvir. Então, a gente tem que perceber isso. Não cuidem com essas coisas da internet. Olha, podem duvidar até do que eu posto. Pensem se isso faz sentido para você e para o seu negócio, porque senão a gente fica maluca no mundo do marketing. É muita coisa para fazer. E se a gente não entender aquilo que realmente vai dar resultado para a gente às vezes fica só perdendo tempo e dinheiro. As duas coisas que, né, tempo, dinheiro e saúde, né? Saúde da gente também, tempo com a família e tudo mais. Então, marketing é um ecossistema, não uma rede social. Quebrando esse paradigma, vocês vão começar a fazer marketing todo dia. Toda hora, sem perceber. Então, marketing pessoal, podem escrever, podem se jogar.
quem é você? Quem você é? Eu mudei a minha carreira num evento de coach. Não esses coach que tem que dançar, agachar, levantar. Coach que, quem é que é de RH? Alguém aqui da área de RH? Ninguém da área de RH? Área de RH. Como é que é o coach na área de RH? Ferramenta, técnica, aplicação. Ferramenta, técnica, aplicação. Não tem nada a ver com isso aí que criaram. E aí o personal virou coach, Aí eu quase fui nessa onda, né? Coach de escrita. Não sou coach. Coach é ferramenta, é prática. Quem quiser pesquisa, o coach raiz. E eu estava num evento um evento de espiritualidade, e subiu um coach no palco, com ferramentas de coaching. E aí, nesse evento, eu estava pelo cliente, né? Editora, não sei se vocês conhecem, a editora Luz da Serra. Aí eu estava nesse evento e tal, bem legal, de espiritualidade, mais de 1000 pessoas. Eu estava cobrindo o evento. E aí tinha exercícios para fazer como esse que eu vou propor para vocês aqui. Aí eu pensei assim, ó, qual é o seu propósito? Eu no evento, cansada, trabalhando, cobrindo o evento, falando com a equipe. Qual é o seu propósito? Ai, que saco. Ai, de novo, propósito, não aguento mais. Qual é a sua mensagem? Aí eu pensei, pô, tô aqui, né? Que feio, né? E um monte de gente ali, ó, concentrado. Falei, 1000 pessoas pagaram aqui para estar escrevendo qual é o seu propósito, né? Me dei um chacoalhão. Falei, não, qual é o meu propósito? Comecei a chorar. Eu não tenho propósito. A agência já tinha 10 anos, eu já tinha uma marca muito legal, já tinha trabalhado para muita gente bacana. E eu me senti sem propósito, me senti triste. Falei, o que está acontecendo? E aí eu comecei, daquela pergunta, eu comecei a escrever mais, a conversar comigo mesmo. E vocês que são escritores sabem que a gente tem isso, né? Escrita terapêutica, às vezes, né? O nosso alter ego. Aí eu fui. Aí, nesse exercício bobinho, eu entendi que eu precisava estar com o autor antes dele produzir o livro. Foi assim, ó. Eu fui para o quarto do hotel aquela noite, chorei muito, liguei para o meu marido, enlouqueci todo mundo. Liguei para o meu sócio, falei, gente, olha só. A LC, eu brinco que a minha agência foi feita igual um mangá, né, de trás para frente. A LC estava há 10 anos no trabalho de assessoria de imprensa. Para quem não conhece, depois eu vou falar um pouquinho. Quer divulgar o livro para a imprensa. Legal. Só que muitos autores chegavam e falavam assim, principalmente a partir de 2014, 2015, quando teve o boom da Amazon, de veio para o Brasil, a publicação independente e tal, né? Porque antes os autores eram mais mesmo por editora, né? Começaram a vir muitos livros ruins para a agência. Ruim, não porque a ideia do autor era ruim, é porque ninguém falou para ele que aquele título não ia vender, que aquela capa estava mal elaborada, que aquele corte que aquela gráfica fez estava errado, que aquele livro dele não era para ser um livro, sei lá, 16 por 21, tinha que ser um pocket, porque ficou um livro fino. E aí ele vinha para a nossa agência para divulgar. E a nossa agência tem colaboradores, eu tenho equipe, eu tenho folha de pagamento, eu tenho conta para pagar com todos vocês. E aí eu falava assim, tá, mas a gente vai ter que recusar essa proposta, porque a imprensa não vai dar certo essa divulgação. Então, eu tinha uma dificuldade, né? Eu tinha o autor querendo divulgar e eu não dando para divulgar aquele livro. E o que eu ia falar para o autor depois que tinha 1000 livros na casa dele? 1.500 livros na casa dele. Alguém tem livro estocado em casa? É muito ruim, gente. Teve um autor que ele falou assim, Lilian, eu vendi meu carro, a garagem da casa da minha mãe está cheia de livro. E o projeto dele estava todo errado. Eu tentei vender num saldão, liguei para amigos do mercado. Gente, é erro de português. Estava um caos o livro dele. E iria, sim, estragar com o tempo na garagem da casa da mãe dele. Então, nesse dia que eu fiz o exercício, as coisas mudaram para a minha carreira. Por quê? Eu comecei a estudar para fazer um curso. E fui estudar muito. E aí eu vi que eu parei no tempo, que eu precisava estudar, que eu precisava entender mais de marketing, que eu precisava sair da bolha do mercado do livro. E foram momentos bem tensos, assim, porque eu fiquei assim, não sei se já aconteceu com vocês, meu Deus, onde é que eu estava nesses 10 anos? O que eu estava fazendo da minha vida? Foi desesperador. E aí, na pandemia, surgiu o curso Escritores Admiráveis, a nossa comunidade que tem 2.000 autores. Esses autores escrevem melhor, publicam melhor, negociam melhor com as editoras. Eles têm o que eu sempre sonhei. Eles têm o poder de negociação. Eles têm tudo o que eles precisam para ser quem eles querem ser, para ser reconhecidos.
E isso foi através de um exercício, num evento de espiritualidade, onde eu encontrei verdadeiramente o meu propósito. Eu passei... tu é da primeira turma, Rosildo, ou a Gabriele? Não, né? Vocês pegaram o primeiro ano do curso? Que foi lançado em 2021? Foi recente. Eu fiz uma loucura. Eu fiz assim, eu vou gravar o curso toda quinta-feira à noite. Só que eu não associei que eu precisava toda quinta-feira, de uma semana para outra, eu tinha que ter todo o material pronto. Então, eu fiquei praticamente assim, 6 meses sem ver minha filha para dormir. Porque eu chegava em casa meia-noite e sair de casa, ela já tinha ido para a escola. E eu mergulhei nesse curso e eu incomodei muita gente, liguei para muitos amigos do mercado, vários profissionais, vários editores. É assim, é assim, é assim, é assim, é assim. E aí eu fiz esse curso. Então, eu era tão forte com o meu propósito que eu falei, vai ser temporário. Diminui um pouco o ritmo, mas esse temporário já tem 5 anos. Os primeiros alunos, 20 alunos, que eu e meu marido, no sábado, depois de um evento online, ficávamos ligando e explicando do curso, um por um. Isso como é que chama? Antigamente, né? Telemarketing? Ainda tem, né? Claro, fica ligando para gente. Telemarketing, mas eu ligava bem sutil, né? Pode falar e tal. Não falávamos gerúndio. Essa era a nossa regra. A gente fazia telemarketing sem gerúndio. Ligávamos, eu e o meu marido. Meu marido é diretor de uma área de TI, e sábado nós dois lá, explicando o projeto. Assim começaram os primeiros 20 alunos. Sempre vou fazer isso para vocês, porque 2.000 alunos é bastante eu falar aqui hoje, mas eu quero falar para vocês dos 20. Os primeiros 20 é sempre mais difícil. Os primeiros 5 autores é sempre mais difícil, os leitores. Os primeiros 7 leitores é sempre mais difícil. As primeiras avaliações na Amazon é sempre mais difícil. Então, marketing pessoal, quem você é, sua essência, valores, autenticidades que tornam única no mercado. Qual era o meu propósito? Trabalhar com os autores, dar conhecimento para que eles tenham o máximo de informações do mercado, para eles poderem fazer o melhor livro da vida deles, para eles não terem vergonha de apresentar os livros nos eventos, para eles entenderem que o marketing do autor best-seller teve uma equipe de mais de 20, 30 pessoas trabalhando, para um monte de coisa. E isso foi caminhando. E aí, não é sobre a Lilian aqui agora, é sobre vocês. Façam, depois vão para casa, assim, a semana, né? Qual é o seu propósito dentro do mercado do livro? Como você se vê como escritora? Quando eu pensar na Rosilda, quem é a Rosilda? Rosilda escreve sobre o quê? Porque é assim que a gente faz quando a gente pensa nos autores que a gente gosta. A gente já associa eles à literatura deles e à marca pessoal deles. E a marca pessoal está relacionada também ao conhecimento dele. É um conhecimento teórico, igual do Itamar Vieira Júnior? É um conhecimento da vida, igual o Fabrício Carpinejar, que fala com as mulheres? Qual é a voz desse autor? Marketing de conteúdo. O que você ensina? O conhecimento e experiências que você compartilha com o mundo. Autores e autoras de ficção. Como assim o que eu ensino? Literaturas quantos livros de ficção que a gente já leu, que a gente falou, caramba, que soco no estômago. Uma distopia, algo que sei lá, que fala do mundo, que fala de política. A ficção é um olhar também do que a gente, às vezes, quer trazer, que a gente, às vezes, não consegue trazer por meio de um livro de não ficção, né? A ficção tem muito, né, às vezes, até assim, eu fico assim, impressionada quando eu vou reassistir com a minha filha Harry Potter, porque o tempo todo, né, a gente está querendo acompanhar a jornada dele, e é desafio em cima de desafio. Então, na ficção, você tem muito a ensinar. Na ficção, você tem entretenimento. Então, o que você quer fazer? A pessoa rir, chorar, aprender, a se divertir? O que é a tua literatura infantil, infanto-juvenil? O que tem na tua literatura? Eu escrevo por escrever. Cuidado, não é a Lilian que está falando, são os editores. Ouvi isso em muita palestra. E eles dão porrada. Escreve por escrever, faz um diário. Você está escrevendo para o leitor. Mas é o leitor que vai dizer o que eu tenho que escrever. Eu fico tão chateada quando alguém fala isso. Eu falo, não entendeu? Alguém me disse que eu precisava trazer desse jeito o conteúdo? Não. É aquela máxima. Entrega o que ele... né? Como é que é? Faça o que eles querem.
mas entregue o que eles precisam. Eu conto na minha aula lá na oficina de títulos, né? Eu tenho uma oficina no meu curso que eu falo só de títulos. E eu dei um livro para minha afilhada que falava assim, para Cora, que falava assim, dê adeus à chupeta. O que vocês acham que aconteceu com ela quando eu dei o livro? Alguém tem um palpite? Dê adeus à chupeta. Eu dei para minha afilhada. O que ela fez quando eu dei o livro? Alguém tem um palpite? Jogou fora o livro, pegou o livro e fez, ó. Façam experiências com as pessoas próximas de vocês, com os títulos, com tudo. Cara, aquilo para mim, assim, ó, eu fiquei assim, ó. Aí minha cunhada, pede desculpa. Eu estava aqui, ó, no mercado do livro já. Caraca! Os pais estão comprando. Acertou, os pais podem ter comprado, mas não gerou transformação. Se não gerou transformação, não tem marketing boca a boca. Best-seller, às vezes, que dá pico na lista dos mais vendidos, vende, mas às vezes não continuam. Né? Igual o cantor de uma música só. Porque não gerou transformação. A Cora não leu, a Cora não largou a chupeta por causa daquele livro, a minha cunhada não vai indicar para as amigas dela aquele livro. Vendeu para os pais devem ter comprado, a tia comprou. Aliás, achei meio intrometida eu, né? Dá para a guria, enfim. Mas, qual que teria que ter sido o título? Qual que teria que ter sido o título? Alguém dá um título melhor para esse livro? Alguém pode dar um título melhor? Pode ser também, mas vamos pensar para o mundo da fantasia, o mundo da literatura, da criança. Exatamente. Chupeta mágica, o sumiço da chupeta. Isso é a literatura também infanto-juvenil. Quem quer dar lição de moral para adolescente? Se eu chegar para minha filha e falar assim, ó, pega esse... Não, tem que falar dos conflitos, o que o adolescente está passando, o que está acontecendo. E isso, qual é a melhor forma de entregar? Ficção. O que eu fiz aqui agora com vocês? Quebrei a objeção para quem? Da ficção. Por que eu falo isso? Porque a maior dificuldade de produção de marketing de conteúdo que eu recebo dos autores é quem escreve ficção. Vocês têm conteúdo pra caramba. É só vocês olharem para o livro de vocês diferente, para vocês entenderem como vocês precisam atrair aquele público que está relacionado aos temas das entrelinhas do livro de vocês. Galera de não ficção, pô, gente, aí tá fácil demais. Quantos conteúdos, qual a autoridade, qual o tema da sua obra? Cresce nisso. Não ficção, vocês têm conteúdo. Se vocês pegarem o tema da sua obra, jogar no Google em notícias, vocês vão ter tema assim, ó. O Poder de Me Proteger, da nossa autora querida, a da LC. O livro do título dela não era assim. Era... eu sempre falo, né, Rosildo, o nome desse título, mas eu não lembro. Porque esse título foi embora da minha cabeça, mas era alguma coisa assim, pais, façam alguma coisa como o da chupeta, né? Seus filhos a se protegerem e tal. E não é isso, porque o livro era para crianças, então como é que eu faço um livro para crianças com um título para os pais? Pode parecer óbvio, não é, na hora que a gente está escrevendo, é verdade, é muito mais fácil a gente dar pitaco no dos outros do que no da gente, eu sofri com o meu livro. Então, é bom ter orientação, ter gente para conversar, fazer leitura crítica e pessoas do mercado para ter esse olhar. A gente faz isso o tempo todo. Então, por isso que para a gente é fácil, às vezes, né? Não é porque a gente, é maravilhoso, não é porque a gente faz isso o tempo todo. Igual para o padeiro faz o melhor pão do mundo, igual para você que trabalha na área de estética faz a melhor, né? As pessoas ficam especialistas mesmo. E a gente fica viciado nisso. E a gente tem esse olhar de leitor, de mercado. A gente já pensa do livro na livraria, do livro na Amazon. A gente é tudo meio doido, assim, porque a gente faz isso há muito tempo, 17 anos faz isso. O livro virou O Poder de Me Proteger. Ela até esteve aqui em Brasília, no evento e tal. Mas por que eu lembrei dela aqui no marketing de conteúdo? Porque nós demos uma mentoria para ela, na verdade não, desculpa, uma consultoria de marketing para ela se posicionar nas redes. E o conteúdo dela, ela fala de abuso infantil, um tema forte. O livro ficou assim maravilhoso. E no final nós tínhamos um desafio. No final do livro tinha um manual para os pais. Como é que é colocar um manual no livro infantil? Então nós colocamos um selo, guia para pais e professores, porque ela vai nas escolas para, né, instruir, cuidar com os filhos, né? Tipo, ensinar aquelas coisas que a gente sabe, né? Se um tio, né, a menina, não pode mexer ali, não pode tocar aqui, não pode, né? Tudo conta para a mamãe, para o papai. O livro todo divertido, no final tem o guia. Então, é um livro que é para pais e professores comprarem, no final ela tem o guia. E nas redes sociais dela, ela trabalhou tristemente, muitos conteúdos reais que saem na mídia o tempo todo.
Então, ela trouxe para a rede social dela uma concretude para as pessoas consumirem o livro dela, porque essa é uma realidade de bastidores das escolas. Então, ela começa a trazer para a rede social, mãe, fica de olho. Você acha que na tua família ali, cor-de-rosa, comercial de margarina, está tudo bem? Tá não. Todas as famílias, teto de vidro. Fica esperta, mãe, fica esperta, pai. E começa a trazer as notícias. E começa a se posicionar, começa a ensinar, começa a entregar. Tá? Assim, ela é de Campinas. Alguém que falou que é de Campinas aqui hoje para mim? Alguém falou que era de Campinas? Enfim, ela... o fotógrafo. Foi isso, viu? Aí, então, assim, tá mais fácil do que vocês imaginam. O marketing está mais fácil do que vocês imaginam. E esse é o marketing para a gente atrair pessoas. Marketing de conteúdo. Isso atrai. Duas horas já? Até que horas meu horário? Era... Até às 15? Então, que horas? Até às 15, tá. Então, vou deixar meia hora de pergunta, vou acelerar um pouquinho. Marketing tá digital, aí tá errado. Marketing digital. O seu megafone, as ferramentas e plataformas que amplificam a sua mensagem. Lembra que eu falei lá no começo? Então, assim, existem mais de 80 tipos de marketing. Existem mais de 80 tipos de marketing. O marketing digital é um deles. Então, a rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, que é uma rede social, LinkedIn, por aí vai, é ferramenta. E-mail marketing, o texto que eu vou escrever lá no meu blog, que é um marketing de conteúdo, ferramenta, ferramenta, ferramenta. Então, para começar, vocês têm que escolher quais ferramentas vocês vão trabalhar. Qual é a minha dica? Começar pela ferramenta, dois pontos importantes. A que você tem mais afinidade, óbvio, e afinidade e conhecimento, mas você vai ter que estudar um pouquinho, pelo menos, ou buscar apoiadores. Aí eu acredito em agências, acredito em colaboradores, em freelancers, apoiadores. Você que manda no seu marketing, você que sabe fazer o seu marketing melhor que eu, acreditem nisso. Apoiadores. Busquem apoiadores. Não sei produzir vídeo, contrata os meninos, alguém grava, alguém edita, o conteúdo é seu. Vou contratar alguém para me ajudar. Isso. Escolhe a rede social e aprende um pouco sobre ela. Não é tão difícil assim. Eu tenho um aluno, o Jorge Salem, que está arrasando no TikTok. Não sei se você viu, Rosildo, ele é da mentoria DNA. Ele já está com 20 mil pessoas no TikTok dele e ele tem 65 anos. Começou não faz poucos meses. O que o Jorge faz lá, Lília? Ele conta a história dele, ele conta o livro dele. Estou apaixonada. Aliás, se quiser seguir, pode ver, Jorge Salem no TikTok. Então, assim, gosto de falar, bora para o TikTok. Gosto de escrever. Se o seu conteúdo e o seu público estiver lá, LinkedIn, a segunda coisa que eu ia falar. O seu público está nessa rede social? Autores de literatura infantil e infanto-juvenil. Vocês têm que conversar com pai, com mãe, com tia, com o comprador final. Observem a jornada do consumidor, do leitor. Vou fazer um canal do YouTube, quero falar direto com as crianças. Vai para o YouTube. Com quem a gente quer se comunicar com cada rede social é mais importante do que sair fazendo posts aleatoriamente. Eu, por minha experiência com o meu marketing, que me transformou há 5 anos, a Lili, que trabalhava para as editoras, contrato a Carol, coordenadora, para assumir assessoria, vou assumir o meu próprio marketing, começo a fazer conteúdo na rede social e começo a sentir na pele o que os escritores e escritoras passam, quando eu começo a fazer o meu próprio marketing. E aí eu começo a testar as coisas que eu vejo dos gurus na internet. Posta todo dia, não posta todo dia. Eu, com a minha experiência das editoras que eu trabalho nas redes sociais, é muito mais importante qualidade do que quantidade. 3 posts bem feitos, pensado no público-alvo, anunciado, é muito melhor do que você postar todo dia para ninguém ver. 3 posts bem feitos que você manda no grupo das amigas, pede para engajar, melhor. E dos 3 posts, espere, se um na semana ficou massa e deu certo, já anota lá e fala, eu sou foda. Porque realmente
É assim, as editoras grandonas lançam 10 livros e esperam por um dar certo, por que a gente, né, fazendo conteúdo, acha que todos os nossos conteúdos vão bombar e vão atrair? O importante é qualidade. A mesma coisa para a produção de livro. Adianta a gente produzir 10 livros por ano que não é bom, que não tem qualidade? Não adianta. Não é qualidade. Foquem nisso, tá? No marketing digital tem que fazer escolhas. No brand, o que fazem sentir a emoção e a memória que a sua marca deixa nas pessoas? O que vocês querem que as pessoas sintam ao ler o teu livro, ao encontrar com você, ao ver uma palestra sua? O que vocês querem que elas... É isso. Literatura é conexão. E no Brasil, existe muito essa coisa da conexão com o escritor e a escritora. E é muito bom, porque quando o pessoal gosta, gosta mesmo. Gente, quando o pessoal gosta, a gente é muito fã das pessoas. Quando gosta, compra todos os livros. Então, isso é muito legal. Por outro lado, é ruim, porque as pessoas ficam tão viciadas naqueles autores, né, que elas deixam de conhecer outros tantos. A pessoa entra lá na Amazon hoje, ela vai comprar o livro da Lili sobre escrita, que fala do mercado nacional, mais do que sobre escrita, ou ela vai comprar do Stephen King? Ela vai comprar do Stephen King. Então, para eu aparecer, que dizer que o meu não é igual ao do Stephen King, eu preciso fazer o quê, gente? Marketing. Não tem outra forma. Opa. O digital te amplia, o offline te sustenta. Olha só que legal, gente. O digital te amplia, o offline te sustenta. O offline te sustenta. Várias provocações que eu faço para os meus alunos e eu vejo o resultado. Que é, na nossa comunidade. É um pouco... A gente tem que cuidar só... por isso que as coisas... se no trabalho já falam para a gente, né, que não dá para misturar... Já mistura, o Steve Jobs fala, né? A gente não tem que ser eu posso ter uma postura diferente no trabalho e posso ter uma outra postura na minha vida social com os meus amigos. Mas eu continuo sendo a Lilian. Na literatura, eu vejo isso mais intrínseco. Porque é muita paixão, é muito amor, é muita verdade, é muita dedicação, dá trabalho fazer um livro. E aí, a gente sai na rua, a gente conversa com os nossos vizinhos, a gente vai no Pilates, a gente caminha, né? A gente roda pela nossa sociedade, pelo nosso núcleo ali. Qual que é o núcleo? Pensem, escrevam. Qual que é o teu núcleo? Eu não tenho networking. Peraí, começa a desenhar. Né? Quem tem filhos, eu levo meu filho nessa escola, não sei o quê, eu encontro com as amigas. Desenha toda a tua sociabilidade durante uma semana. Quem sabe que você tem um livro? Quem sabe que você é escritor e você é escritora? Toda vez que eu falo para alguém que eu tenho um livro, a pessoa fala assim, sério? Um livro que fala para escrever um livro? Eu tenho uma amiga, eu tenho uma mãe, eu tenho um tio. Às vezes eu só não falo, porque, cansa também. Pego o Uber, gente, sério, pego um Uber. Eu tenho um aluno que me deu uma vez 7 livros para um Uber no final do ano, que ele estava na mochila, e era final do ano, ele falou, me dá aqui seu livro que eu já sei o que eu vou dar para os sobrinhos. Então, assim, é a gente vestir a camisa com orgulho, por isso que eu acho bonito o movimento delas publica, Escreva Garota, é da gente falar assim, qual que é a tua profissão? Faço isso, e tem algumas que sou escritoras, ótimo, sou escritora e professora, sou escritora e jornalista, sou escritora e assessora. E por que nós não vamos falar que é escritora? Vocês vão se surpreender com as pessoas. É muito legal, é muito bonito. É uma libertação, eu diria para vocês. É uma libertação. E a libertação vai acontecendo para nós, mulheres, em várias coisas. Eu, por exemplo, olha que bobeira, gente. Eu ia nos lugares, quando eu não tinha livro ainda e tal, e perguntava a minha profissão, e eu falava jornalista. Eu tinha já 20 colaboradores na agência, eu não falava empresária. Porque eu não quero me achar. Porque eu não quero. Eu sou CEO, sou diretora. Porque eu não quero. Ou porque a gente tem vergonha, ou porque a gente se bota num lugar que não é nosso. Sou escritora. Meu livro é incrível. Nossa, não tem noção. Teu livro, teu filho vai devorar. A gente tem que, sabe, se empoderar na literatura, se empoderar em escrever. Entende? O offline é potente demais. E o offline vai te dar força para você seguir no digital. Aquela avaliação que você busca, os alunos fizeram um desafio de Destrave Seu Marketing, tinha lá, mande para... o desafio era, 5 pessoas vão avaliar seu livro hoje.
vão atrás, mandem para os amigos e tal, avaliação do livro. Então, assim, eu sei que tem gente que fala, é chato pedir para parente e tal, mas, sei lá, muda, pensa um pouquinho. Eu tenho a Salete Ferro, ela vende, sei lá, 30, 40 livros por semana, a nossa aluna de 70 anos, e ela vende muito, eu queria, sabe, sei lá, igual o Jorge Salem, que eu falei para ele agora, que eu queria, ele está aposentado, falei, Jorge, vamos arrumar uma Kombi para você viajar ao Brasil, porque, na verdade, o sul do Brasil, porque ele faz um trabalho sobre os tropeiros, né? Então, assim, aluna que já colocou livro em cesta de café, o irmão dela vende cesta de café da manhã. Os livros dela agora, o irmão dela oferece. Isso aqui é um romance? É tanta coisa, né? Acho que vocês falaram ontem de colocar o livro, alguém falou ontem de colocar o livro na manicure, colocar o livro na manicure, falou, por que você não deixa teus livros aqui? A autora, a doutora Débora, que eu vou dentista, que virou minha amiga, e tem um livro, né, gente? É sempre assim. Ela vende no consultório dela, mais que no site da Amazon. Não é que eu não quero que vocês vão para o digital, eu só quero que vocês saiam daqui hoje pensando que o marketing artesanal, ele vai dar força para vocês de uma maneira, assim, muito legal. Porque, às vezes, um sorriso, sabe? Igual eu falei para as meninas, minha mala adesivada, né? Que o cara da Latam falou, pô, mas que livro é esse e tal? E eu com a mala cheia de roupa, que eu estou viajando alguns dias, eu não tinha um livro. Se eu tivesse livro essa semana para vender, eu teria vendido muito livro. Então, é isso. Vou falar para a Lela, o movimento da Mary Kay dos livros, né? A gente tinha que ter esse movimento nosso de ter o livro com a gente. As pessoas se reúnem e fazem negócio o tempo todo. Meu marido está no jantar com os amigos da escola da minha filha, lá com os pais, eles estão falando de negócio. As pessoas estão querendo fazer parcerias e negócios o tempo todo. E por que a gente não está fazendo com o nosso trabalho? Por quê? Então, a gente ouve tanto, né? Faça marketing, mas poucas pessoas sabem o que isso realmente significa. Marketing não é só rede social, é a forma como você se apresenta, fala, escreve, lidera e trata as pessoas. Cada um desses pilares trabalha junto para construir uma presença sólida e memorável. A sua voz é a sua marca mais poderosa. Muitas mulheres acham que precisam somente parecer profissionais e acabam escondendo o que as torna únicas. Ter uma linha editorial pessoal é decidir quais conversas você quer liderar. Quais, né? No plural. Linha editorial. Esses dias um aluno também perguntou, né? Lília, linha editorial. Todo mundo sabe o que é linha editorial? Na revista, no jornal, quem trabalha com comunicação, marketing, publicidade, sabe um pouco mais disso, né? Nas editoras, a linha editorial, né? O catálogo, as editorias, né? Então, quais os temas que vai estar atrelado à sua marca pessoal? Família, saúde, empoderamento feminino, separação, 60+, terceira idade, né? Coloquem esses temas. A gente pode pensar macro, né, se eu falar negócios, ou eu posso falar assim, educação financeira para crianças. Quanto mais nichar, melhor. Tá? Então, isso é muito bom, vai ajudar vocês a se movimentarem também, a construir o marketing de vocês. Então, o que te move, o que te indigna, o que você pode ensinar e por aí vai. Façam esse exercício, vai ajudar vocês a destravarem o marketing de vocês também. E aí, disso tudo que eu fui falando para vocês, vai nascer a voz. Então, quando você entende que a sua autenticidade é o seu maior diferencial, tudo muda. Você deixa de tentar se encaixar em moldes e começa a criar o seu próprio espaço. E é isso que a gente mais gosta de ver num autor e numa autora. Caraca, que genial! Nossa, como eu não pensei nisso antes. Sua voz única é o que vai atrair as pessoas certas, aquelas que realmente se conectam com a sua mensagem. Ponto importante da nossa palestra. Sua voz única é o que vai atrair as pessoas certas, aquelas que realmente se conectam com a sua mensagem. Autores e autoras falaram assim, Lília, mas as pessoas que me seguem vão ficar cansadas de ouvir esse tipo de conteúdo. Claro, se você estiver trazendo esse conteúdo repetitivamente, sem transformação, sem emoção, fica chato, cansa, né, ver as mesmas coisas.
Mas aí, pelo contrário, você vê que na rede social as pessoas criam um formato e tem uma repetição de alguns jargões, né, de algumas coisas, mas sempre elas estão atentas ao tema do momento, entregam algo diferente, seja uma pesquisa, depende do tema. Gente, a gente tem aqui autoras que escrevem diferentes temas, mas eu só quero que vocês façam essa analogia. Tem aquele Teodoro, o Theo, que é muito engraçado, né, feliz no simples, né? E aí ele cria essas palavras que você, né, os artistas, as pessoas fazem muito isso, assim, criam para a gente realmente conectar com eles. E você deve criar isso para a sua marca, dentro daquilo que você quer comunicar. E aí, outra coisa, todo mundo gosta do Teodoro, lá, né, do perfil dele nas redes sociais, todo mundo gosta da Ivete? Não. Eu me estrago de rir quando ele fala lá, segura minha bolsa, não sei o quê, e mostra meu marido fala, ai, não vi graça nenhuma. O Teodoro está preocupado em se comunicar com meu marido? Ele fez uma comunicação para um público feminino, para um público que gosta, um público masculino lá também. Aí volto para vocês. Vamos fazer para a literatura. Fabrício Carpinejar. Fabrício Carpinejar está totalmente focado nas mulheres. Ele teve uma transformação na rede social dele, né, poeta, eu acompanho ele há muito tempo, né, tem livro por várias editoras. A Rupi Kaur. Elas estão preocupadas em se conectar com a bolha mesmo. E aí, às vezes, você pode furar a bolha com a sua comunicação e trazer pessoas, né? Eu posso ter pessoas nas minhas redes sociais que não gostam de ler, e talvez de tanto eu falar de ler, eu posso movimentar elas para ler ou para escrever. Pode ser que várias pessoas, eu tenho amigas que falam, não penso em escrever um livro, mas tanto você falar, acho que eu vou escrever um livro. Mas eu escrevo para minha amiga que não quer escrever um livro? Não, eu escrevo para a Gabi. Eu escrevo para as pessoas que estão conectadas comigo. Quando eu faço isso, eu começo a fazer algo bem importante no meu marketing, que é o que a gente chama de desprendimento. Se os meus alunos acham um saco a cada 6 meses, 3 meses, abrir vagas para o meu curso Escritores Admiráveis, e eles não querem eu fazendo propaganda do meu curso Escritores Admiráveis, tudo bem, aluno, sai do perfil. Eu preciso trazer mais gente para a minha comunidade. Se os meus alunos já compraram o meu livro, o Livro Secreto do Escritor, que está, né, acabando agora a segunda tiragem, 10 mil exemplares, vão dizer de novo, a Lili está divulgando o livro dela. Que saco. Eles vão, tá bom, sai da minha rede, eu preciso vender mais. E aí para você também, se tu tiver um leitor que fala de novo, como é que é teu nome? A Vanisa de novo está falando do livro dela. Se ele não tem empatia que você está vendendo teu livro, tchau, amigo. Não se preocupe em perder seguidores, se preocupam em atrair novos. Gente, isso é muito legal. E eu demorei também para aprender isso. Porque dói, né? Porque a gente fica viciado naquele algoritmo. Saem desse vício, saem disso. E se preocupem em conectar com as pessoas que realmente estão com você. E sabe o que é mais legal? Que os meus alunos, eu cheguei um dia para eles e perguntei, vocês não ficam de saco cheio? Cara, a gente olha teus posts, você divulgando teu livro, a gente pega a ideia e também copia para fazer a divulgação do nosso livro. Eu falei, tamo junto. Porque as pessoas que torcem por você, elas vão falar, que massa. Ou às vezes vão lembrar que pode comprar de novo o teu livro. Então, prestem atenção nisso. Sua voz única é o que vai atrair as pessoas certas, aquelas que realmente se conectam com a sua mensagem. Agora, se você não está conectando ninguém, a gente tem que reconstruir o seu marketing, mas não se preocupe com... É como se assim, eu fosse querer vender romance para o meu marido que gosta de ficção científica. Então, parem de buscar o público que não é o público de vocês. E querer convencer, gente, é mais fácil vender para quem consome livro ou para quem não consome livro? É mais fácil vender para quem compra livro. Vamos primeiro ali. E vamos formar leitor aqui também. Mas a gente não vai... Primeiro é aqui, depois é ali. Entendeu? Quero aprender a cozinhar. Primeiro eu vou ter que aprender a fazer o básico, né? Então, vão surfar em quem compra livro. Galera que faz ficção para adolescente, tem que estar no TikTok. Não quero estar no TikTok. Então, vai mandar livro para as influenciadoras, vai mandar livro para minha filha que está no TikTok, que já leu 40 livros esse ano. E ela está recebendo nas redes sociais dela lá, gente, para ela já ler, opinar o livro e tal. Detalhe, né? Ela não fala que é minha filha, eu não posso nem curtir o post dela, porque é adolescente. Mãe, não fica contando. E essa parte talvez eu não tenha que cortar na edição. Mas é isso. Surfar numa onda que já existe é bom. Surfam nessas ondas. Façam um post atrelado ao livro. Tem um livro
da Intrínseca lá, que está bombando, e o meu livro tem a garotada que gosta desse vai gostar do meu, começa a falar do outro livro também, começa a opinar sobre esse outro livro também. O que é isso? Atrair. A gente tem que atrair. A sua voz é a sua marca mais poderosa. Não se trata de inventar uma persona. É de revelar quem você é. Não fale para agradar, fale para conectar. Quando eu fui criar o nome da minha mentoria DNA Bestseller, a gente discutiu muito na agência, porque eu falei assim, mas eu não queria DNA Bestseller, porque não é todo mundo que vai entrar na mentoria vai virar um best-seller. Eu vendo verdade. Mas eu preciso entregar o que as pessoas querem, porque se eu não falar... todo mundo quer, né? Pensa uma personal. Vem fazer aula comigo, que você vai ter o teu corpo que você quer daqui 3 anos. Ela vende? Ela não vende. Agora, se ela falar que você vai ter em 3 meses, ela também é uma mentirosa. Então, o que ela tem que vender? Benefício. Venha trabalhar comigo para isso, não sei o quê e tal, para você ter o corpo que você precisa, né? Mas ela, né? Se ela não for mentirosa, não pode falar em 3 anos. Mas, no marketing tem muito isso, e eu chamo do marketing do bem, que é quando a gente promete aquilo que a gente vai entregar. Na minha mentoria DNA, é os bastidores dos best-sellers. Eu trago editores do mercado do livro, eu falo como funciona a lista dos mais vendidos. Mas eu precisei fazer isso, porque senão as pessoas querem ser best-seller. Eu vou vender o quê? As marcas de roupa, de beleza, vendem o que a gente quer também. E estão aprendendo também que a gente precisa vender também quem nós somos, né? A Dove aprendeu isso, as marcas, a Natura, né? Mulheres de verdade e tudo mais. E isso é o marketing do bem. Mas a gente não pode também... Eu gosto muito do equilíbrio, sabe? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Você vai deixar de falar do livro que tá bombando e puxar esse público para o seu, porque, isso vai te tornar... O quê? Não, vamos surfar na onda. Por quê? As editoras fazem isso com os autores o tempo todo. E com os autores... Gente, tem tanto autor que eu não posso falar, que vocês nem imaginam que tem muito marketing por trás, sabe? E aí o autor fica com medo de fazer a mesma coisa. Padre, pastor, então, meu Deus. Quando saiu a café mesmo, né? Tem Café com Jesus, agora tem devocional, tem tudo que é jeito. Livro de colorir, quando veio a onda, gente, eu divulguei livro de colorir até de Kama Sutra. E assim, cara, todo mundo quer ganhar dinheiro, entendeu? As pessoas estão lendo livro de desenhar, fazem, entendeu? Então, a gente surfar no marketing de oportunidade, né? Não tem os milagres da manhã, né? É o milagre da manhã, o milagre, né? Eu sempre boto um plano. O milagre da manhã. Tem pesquisem, do padre... essa parte talvez eu também vou ter que cortar para ir para o meu YouTube. O padre Reginaldo Manzotti, tem também dele que é alguma coisa de acordar, tipo o milagre de Jesus, alguma coisa assim. É o tempo todo. E o editor faz isso. E o editor busca, né? Tá vendendo romantasia, ele busca mais romantasia. Eles buscam, porque a editora tem conta para pagar. E outra coisa, as pessoas estão demandando mais por aquilo, né? Então, é por isso que quando a gente vê um livro muito legal do Itamar Vieira Júnior, que vem e fura a bolha, e as pessoas querem mais daquilo, e aí é muito massa quando vai acontecendo esse movimento, porque furou, e aí vem outros autores. Quantos autores agora que escrevem o mesmo tipo de literatura do Itamar Vieira Júnior que vão poder surfar agora nessa onda, né? Da Carla Madeira. Então, vamos surfar nas ondas de quem abriu a porta. As pessoas criticavam muito quando vem... vou ser mais concreta. Algumas pessoas que acompanham o mercado, né? Agora só vem... Porque, gente, é 17 anos no mercado, né? Então, já vi muita coisa. Quando a Intrínseca estourou o livro do Christian Grey, né? 50 Tons de Cinza... Tinha gente, menina, não sei o quê, porque o livro é ruim, porque não sei o quê. E eu aqui, massa, tá legal, tá vendo? Eu também. Aí divulguei um monte de livro erótico, uma mulherada entrou na Amazon naquele movimento, tal, destravou. E aí eu fui na Bienal do Rio pela editora Ave Maria. Aí a editora Ave Maria tinha uma casa para mulheres e uma casa para os homens, né? Da editora. Um ficava os padres, o pessoal e outras mulheres. Aí tinha uma senhora que fazia almoço para a gente todo dia lá. Aí eu falei, eu sempre gosto de fazer isso, aliás, façam isso, né? Formar leitor é isso, é dar de presente livro para quem nunca leu. Aí eu vou lá, né? Eu estou lá na Bienal hoje, o que a senhora quer ler? Ela, depois eu te falo. E eu perguntava para todo mundo. Não, eu quero. Aí,
Aí eu falei, moça, eu estou indo, ó, hoje é o último dia que eu estou indo para a Bienal. Ai, eu vou te pedir 50 tons de cinza. Aí eu, sério que tu quer ler 50 tons? Aham, e eu nunca li nenhum livro, mas está todo mundo falando dele. Fui lá, coitado do cartão do meu marido, que eu já gastei esse cartão do meu marido. Fui lá, comprei. Comprei, já tinha esse, tinha o segundo já, que era o... Ai, não sei. Tem o segundo lá dele também. Ninguém quer falar que leu, né? Aí eu dei o segundo, dei os 2 para ela. Gente, que legal. Ficou chorando e tal. Vocês já imaginaram que para aquela cozinheira lá, pode ser a iniciação dela na literatura e depois ela pode ler outras coisas? E os 50 tons, eu vi muito isso, sabe? Vi vários depoimentos assim. A Colleen Hoover também, que teve gente que falou, a literatura dela não é tão boa e tal, trouxe temas sensíveis dentro da ficção, né? Então, tentem ver o marketing também, né? Acompanhem a lista dos mais vendidos, olhem as editoras tradicionais, porque é um time desse tamanho. Tem editoras que têm um time enorme de editorial, de marketing, de buscando obras fora. Então, é isso. Eu trabalho na ponta, na assessoria. Eu não gosto de falar que os best-sellers eu fiz, mas eu sempre cuido com a minha equipe, né? Falar, divulgamos esse livro best-seller, fizemos parte da equipe, né? Porque muitas vezes um best-seller é feito por muitas mãos, tá? Desconfie de quem fala, eu fiz esse best-seller. Tem um monte de gente que fez junto, né? E a assessoria de imprensa, o marketing sempre está junto. Então, vamos lá. Ó. Encontre sua linha editorial pessoal. Hora de olhar para dentro. Sua linha editorial pessoal é o fio condutor de tudo que você comunica. É o que torna a sua mensagem consistente, reconhecível e poderosa. Escreva 3 palavras que definem sua essência. Hora de todo mundo pensar. Gente, sério, aproveitem esse momento. É muito massa. Deixem... Às vezes, vocês vão ter respostas que não são tão óbvias. E como diz a Giovana, que trabalha comigo, minha coordenadora de marketing, chefe, o óbvio tem que ser dito o tempo todo até para a gente. A gente paga a consulta para ouvir o óbvio. Então, ó, escreva 3 palavras que definem a sua essência. Pense nos valores fundamentais que guiam suas decisões. É autenticidade, é coragem. Cadê as criativas aqui, né? Criatividade, empatia, inovação, escolhas que realmente ressoam com quem você é. Escreva 3 aqui, coisas que a gente também quer buscar, né? Eu tenho um monte de coisa que eu preciso melhorar. Então, às vezes, a gente não tem isso na nossa essência, mas a gente pode se adaptar, a gente pode melhorar. Então, escreva 3 temas que você falaria por horas. Quais assuntos te acendem? E outros, quais temas que você quer falar ainda e precisa estudar? Tem muito tema que eu quero falar, mas eu ainda preciso estudar para poder falar dele. Sobre o que você nunca se cansa de desconversar, de conversar, ficou junto ali. Estudar ou ensinar. Essas são as suas áreas de autoridade natural. Tem as coisas que a gente precisa estudar para melhorar e as coisas que a gente tem naturalmente. Explorar o que é natural é muito bom. Aliás, para quem é tímido, vou indicar um livro, O Poder dos Quietos. Os quietos têm um poder de escuta, de produção. Olha, leiam esse livro para destravar também o marketing de vocês. Conecte essência com temas, né? Agora observe como suas palavras essenciais se conectam com seus temas. Essa inserção é o coração da sua linha editorial única. Aquilo que eu sou, aquilo que eu vou estudar para melhorar e aquilo que eu vou aplicar. Isso transforma. Opa! Quando você compartilha histórias reais, cria identificação, que eu falei da história da Mari lá com o poder de me proteger, né? Quando eu trago para a sociedade os temas que realmente, por que esse livro, né? Tem um outro livro também, Comece pelo Porquê, a gente ajuda a vender também. As pessoas lembram do que faz sentir, não do que foi perfeito. É na vulnerabilidade que mora a verdadeira conexão. Seus erros, suas dúvidas, suas vitórias conquistadas com suor, tudo isso humaniza a sua comunicação. Atenção! Eu uso travessão, eu escrevo, eu sou jornalista, tá? Que esse negócio agora, minha equipe, ai, chefe, para de usar travessão, senão vou... eu vou usar travessão. E essa humanidade que transforma seguidores em comunidade e comunidade em movimento. Comunidade em movimento. Babi A7, quem conhece a Babi A7? De romance de época. A Babi, eu andava com a Babi na Bienal, entregando o book proposal. Babi fez comunidade no Facebook, Babi tem grupo no WhatsApp já há 10 anos com as primeiras leitoras. Muito legal. Eu me emociono com a história da Babi, assim, porque um trabalho assim de formiguinha mesmo, assim, sabe? Mas eu podia trazer num evento só a batalha dela, né? Storytelling autêntico. Compartilhe suas experiências verdadeiras sem filtros excessivos. A imperfeição conecta mais que perfeição fabricada.
Adaptar é uma coisa, ficar fabricada é outra. Não sei o que a gente é outra coisa. Diálogo genuíno. Converse com seu público, não apenas para ele. Faça perguntas, ouça respostas, crie espaço para a troca real. O autor e a autora, isso é marketing, pesquisa. Está com leitor, está com leitora, está com escritor, está com escritora, estão na Bienal, estão na feira, está na mesa lá, não tem gente para você autografar. Aproveite aquele espaço para fazer pesquisa. A pergunta poderosa ajuda. Nossa, eu pergunto tanta coisa para os meus alunos, a Rosita sabe. Eu gosto disso, desse observar. O que né? E estar nessas rodas, esse ambiente, esses eventos. Isso é poderoso para vocês, tá? Porque, às vezes, como é que fala? O problema... como é que é? O problema está no... Como é que é? A solução está no problema. Eu sou péssima para esses negócios assim, para esses trocadilhos. Assim. Eu faço ao contrário. O problema... Né, como é que é? A solução está no problema. Então, às vezes, a gente está preso a alguma coisa e a gente, às vezes, tem que sair, né? Fala, né? Tem que ir lá, sair da ilha para olhar. E... Opa! Saiu ali? Acabou a bateria? Está aqui dentro. Você consegue colocar para mim? E aí eu falei pro meu marido assim, né? Quando eu estava no momento que eu pensei que eu ia fechar a minha agência, que foi 2014, 2015, assim, com a crise da Saraiva e da cultura, eu tive muito calote de editora, estava bem depressiva, assim, né? E aí, eu fui fazer um curso de coach, que estava na moda, que eu queria ser coach literária. Caí na Sociedade Latino-Americana de Coach, lá em Florianópolis, morava em São Paulo, depois eu tinha ido para Santa Catarina. Aí, o meu marido, eu cheguei lá, aí eu vi que era puro coach, né? Ai, nada a ver, eu achei que era outra coisa isso aqui. Aí lá, ferramenta, aplicação. Aí eu liguei para ele e falei, vou embora. Estou no quarto do hotel aqui trabalhando para a agência. Ele falou, não, você vai ficar. Você pagou R$6.000 nesse curso, você vai ficar. Eu falei, aprende alguma coisa aí, você está só no primeiro dia. O que eu tinha ali naquele primeiro dia? Muita crença limitante sobre muitas coisas. No primeiro dia, a professora levou a gente para muitas provocações. Era um curso de uma coisa que eu não esperava. E foi uma formação que demorou, né? Foram 6 meses, depois teve prova, outros encontros e tal. Aí foi muito legal, né? E qual que é o papel do meu marido? Vou fazer só uma janela aqui para vocês. Às vezes não é o marido, às vezes é um amigo, às vezes é a mãe, às vezes é a filha, alguém. E se a gente não tem alguém, a gente tem que ser a gente mesmo, muitas vezes. Mas é o apoiadores, né? É muito bom ter apoiador. Eu tenho o privilégio de ter um apoiador. Tem minha mãe, ai, depois me conta da palestra. Ai, quer que eu faça uma oração para a palestra? Não, mãe, não deixa para outra coisa, mas né? Guarda essa oração para outra coisa. Não vamos incomodar Deus para essa palestra. Tem coisa que eu preciso de oração mesmo. Mas o meu marido falou isso. Isso também foi uma das coisas que mudaram, porque o primeiro módulo do meu curso Escritores Admiráveis é sobre desenvolvimento pessoal. E eu aprendi a fazer por causa desse curso. Então, quantas coisas, habilidades vocês podem estar buscando para a carreira de vocês, que às vezes você não vai usar naquele momento e depois vai usar lá na frente, sabe? Gente, assim, foi transformador, assim, porque aí eu fazia os exercícios, você sabe, né, daquelas coisas lá na análise do SWOT, não sei o quê, ferramenta pra caramba, né? Aí eu fazia, chorava e fazia as ferramentas e usei o DISC. Do DISC eu fiz o teste, que tipo de escritor que você é, porque eu fui entender as personalidades das pessoas. Aí, das personalidades das pessoas, você vai entendendo os arquétipos. Aí, eu fui entender como lidar com o meu time, como lidar com o meu D alto. Quem é D alto, por exemplo, é aquela pessoa aqui, quem é assim, ó, que quando conquista uma coisa, já está pensando na outra. Não curte o momento. Alguém é assim? Sou eu que sou doida? Ah, não, sério, só eu que sou assim, ansiosa. Tu é assim? Ai, por favor, obrigado por me salvar aqui. Porque a pessoa que ela tem o D, né, no DISC muito alto, ela que trabalha com RH, sabe? É um pouco ruim, porque a pessoa... Ah, tu conseguiu colocar ali na tela? Ah, senha. Ah, a senha eu não vou falar, porque ela é muito feia. A senha, gente, ela é vergonhosa. Tá na tela?
vou abrir para perguntas, é isso? É 3 horas? Eu tenho 5 minutos, é isso? Não estão? Tá. Faltam 5 minutos, é isso? 25? Ah, tá. Então, assim, ó, para encerrar essa história que eu estava falando, realmente, assim, opa, já está acabando aqui. Deixa eu ver. Onde é que eu estava? Aqui a gente já passou, né? Aqui. Assim, a gente precisa realmente, de verdade, experimentar coisas. Para vocês, muitos autores falam assim, Lília, eu não cheguei lá ainda. É porque realmente você não fez muita coisa que você precisa fazer ainda. E leva um tempo. Tá? Então, a presença mais forte ainda é a presença real, tá? Eu já vou passar um pouquinho isso aqui, porque realmente é o que eu já falei para vocês. Mas é isso, clube de leitura, cafés culturais, saraus, oficina de escrita. As pessoas estão muito voltadas para movimentos da arte, é muito legal isso, sabe? Acho que as pessoas estão cansadas um pouquinho do digital. Eu vejo a minha sogra, pintura em taça. Então, pensem em algumas coisas na comunidade de vocês que vocês podem levar junto à literatura. Lá na minha cidade, a moça falou, Lilian trabalha com livros e tal. Ela falou, Lilian, vamos fazer um evento aqui com barista, café com livros e tal. Então, o comércio, as pessoas estão buscando experiência, tá? Vocês podem ganhar dinheiro com isso, movimentar o livro de vocês, livrarias, vão ocupar espaço. Não precisam esperar uma vez por ano, 2 vezes por ano, bienal, evento. Façam os próprios eventos de vocês, tá? Então, online amplifica o que o offline faz florescer. Tá em evento, grava, divulga. Então, como fortalecer sua presença no mundo real? Ó? Transformar a intenção em ação é o que separa quem sonha de quem constrói. Né? Aqui estão estratégias práticas para você começar a criar presença real, impacto duradouro na sua comunidade. Criar rodas de conversas mensais, clubes de leitura, como eu falei, isso não só no digital, eu digo, às vezes você vai ter mais força no offline. Organizar eventos com propósito, collab com outras autoras, Babi 7 mesmo, fazíamos vários eventos lá em São Paulo com outras autoras de romance de época. Ou seja, a gente não convidava as pessoas para uma sessão de autógrafos, a gente convidava elas para falar de romance de época, para falar de filmes de romance de época. Isso é marketing de conteúdo. Isso é um evento com propósito, com marketing. Isso é um evento com marketing. Colabore localmente, né? Estabeleça parcerias com artistas, empreendedores. Nossa, vocês vão ter problemas aqui com produzir tudo isso. Agora, a ideia não pode faltar depois dessa palestra. Documente tudo, ó, registre experiências, fotos, vídeos. Desse evento aqui, eu vou fazer um monte de recorte para as minhas redes sociais, vou colocar essa palestra lá para os meus alunos. Transforme experiências em conteúdo, né, como eu falei, histórias reais de eventos para alimentar. Está com uma aluna, está com no meu caso, né, aluna, no caso de vocês, está com um leitor, está com uma leitora, por que não? Pode me dar um depoimento? É na hora, é rápido, é simples, assim que os influenciadores fazem. Não precisa esperar contratar os meninos para... Às vezes, sim. Às vezes, está numa sessão de autógrafos, todos os eventos que a gente organiza lá na agência, nossa equipe já vai fotógrafo, quero o contato dele para indicar ele para os eventos, a gente já pega na hora ali os depoimentos dos amigos do autor. Porque depois as pessoas não mandam. Tá? Então, aproveitem offline. Aí aqui, um case para inspirar. Está acabando, graças a Deus, dei conta. Ó, vai dar tempo de abrir para as perguntas. Ó, um projeto que eu ia trazer hoje uma história no último evento, eu falei da Marina Ávila, da nossa aluna, que datilografa poesias em Florianópolis e foi chamada para Karsten para um projeto, ou seja, literatura junto com a indústria têxtil, amo essas collabs, tem collabs em todos os setores. Natal está vindo aí, eu tenho um e-book que chama O Seu Livro, é um PDF, né? O Seu Livro é um bom presente, com várias ideias para destravar a venda do livro. E teve muitas alunas, muitos alunos que conseguiram fazer vendas do livro, porque as empresas precisam do quê no final do ano? Presente. E por que o seu livro não é um bom presente, né? E aí eu fui e voltei com a história da Marina, mas eu quero dizer para vocês que essa história aqui vocês conhecem, esse case. Ó, um projeto que nasceu há 6 anos, no início somente 6 mulheres, hoje mais de 250.
Grupo de formação continuada para que se tornem profissionais. Espaço que elas não ocupavam antes. Bienal, Flip, feiras literárias. Quantas mulheres a gente tem aqui na sala? Quantas mulheres no evento? Quantas leitoras e leitores vocês têm hoje? Eu perguntei para a Lela. Falei, Lela, o evento é de vocês, né? Ela falou, começamos em 6. Comecem com 3 leitores, com 5 leitores. Vai fazer um curso com 20 alunos, com 10 alunos. Simplesmente comecem. Porque isso é o que realmente é fazer marketing e continuar trabalhando. Nada, eu nunca vi nada, até os best-sellers, assim, os únicos best-sellers que eu já vejo, que já chega com tudo, é claro, que são os internacionais, porque já veio com o marketing deles lá atrás, né? Mas quando eu vou pesquisar as histórias deles, gente, teve trabalho. E vão pesquisar também as histórias dos autores mais antigos, sabe? Machado de Assis, o José de Alencar, das mulheres, da Cora Coralina, que só quando ela estava na... Né? Teve muitos que eu falo, meu Deus, né? Só foram fazer sucesso póstumamente, né? Depois que morreram. Então, assim, não era fácil na época deles. Eu detesto quando alguém fala que era mais fácil. Não era mais fácil. Publicar um livro hoje é mais fácil, mas a gente tem mais concorrência. Então, não se deixem levar por essas coisas, sabe? Porque, realmente, tudo que eu acompanho, tirando herdeiros, né, que também alguém da família trabalhou para ele ser herdeiro, não tem trabalho fácil. Né? Então, tem a Lela, que tem essa carreira dela, onde ela estava empolgada, falando que ela está no mestrado dela e querendo entender mais sobre metadados e tal. Então, vejam só, né, como o case até de vocês que estão no Escrever a Garota, não, elas publicam, fecha, né? Porque é movimento. Marketing é movimento. Marketing é movimento. É trabalhar o conteúdo e eu quero que vocês pensem, quando vocês saírem daqui hoje, como vocês vão trabalhar o conteúdo e a mensagem do livro de vocês, da literatura de vocês, nas ferramentas de marketing, no digital. Porque quando vocês entenderem isso, vira o jogo. É isso, encontrar qual é a linha de vocês. Leva tempo, leva coragem, mas a sua voz merece ser ouvida dentro e fora das telas. Então, o mundo está cheio de pessoas que falam muito e dizem pouco. A sua missão é o oposto, dizer pouco, mas tocar fundo. O sucesso pode vir com o tempo, mas o respeito vem com a coerência. Cada palavra que você escolhe, cada ação que você toma, constrói o legado que você deixará. Presença é construir, dia após dia, o que você quer que o mundo lembre sobre você. O livro fica, a gente vai. Nós vamos partir, né? E qual a mensagem que a gente vai deixar? Isso é o poder da literatura. Reflita o que você quer que o mundo associe ao seu nome. Se pudesse resumir em uma frase o que você quer que as pessoas sintam quando pensarem em você, qual seria? Marketing de novo. Essa resposta é sua bússola, ela que guiará cada decisão de comunicação, cada conteúdo criado, cada evento organizado. E aí um presente para as mulheres do Escrever. É bom que a sua voz encontre o público certo e o mais importante, que vocês nunca se calem. Tá bom? Obrigada. Dá tempo, né? Ó, 20 minutos. Tô melhorando, hein? Quem quer perguntar? Pô, gente, acelerei 20 minutos, vocês não vão perguntar. Primeiramente, obrigada pela sua fala, empolgação, que a gente vê que tem muita energia, né? Você falou um pouco sobre o marketing de oportunidade, e aí eu sou fora da área de marketing, viu? Eu queria um exemplo, assim, porque eu fiquei tentando associar, chegar e não consegui. Tá. Então, fale mais um pouquinho sobre isso. O marketing de oportunidade, a gente só... primeiro, eu já vou dizer, dar um disclaimer, assim, né? Porque o marketing de oportunidade tem um perigo da gente não meter os pés pelas mãos, né? Por exemplo, assim, ó, nem tudo, por exemplo, principalmente na área de memes, sabe? Pode combinar memes, de algum meme, de alguma trend da internet, nem todo marketing de oportunidade, se eu surfar na onda, vai parecer legal para o meu produto, para a minha imagem, para a minha rede, para a minha comunicação, porque tudo que a gente for usar de marketing de oportunidade tem que estar relacionado àquilo que eu falei lá no começo, a minha linha editorial, a minha mensagem que eu quero passar. O marketing de oportunidade é aquilo que está acontecendo no momento.
tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho um livro sobre política. E agora, nessa semana, está em votação tal pauta. Eu vou falar sobre esse tema, eu vou surfar nessa onda. Nessa semana, estreou um filme e está tendo muita crítica sobre esse filme. E o público que consome o meu livro também gostaria que eu desse a minha opinião sobre esse filme. Né? Então, o marketing de oportunidade, para simplificar, muito boa a tua pergunta, é muito que está relacionado na mídia e na rede social, sabe? Aqueles trend tópicos do Twitter, e também e no mercado editorial, ao marketing de oportunidade do que está no momento. A da rede social, a da mídia, é fácil da gente fazer. A gente pede muito para os autores. Faz um artigo essa semana sobre esse tema. Faz o quê? Sobre um tema relacionado ao mês. É um artigo. Por exemplo, assim, Setembro Amarelo. Né? Agora, datas comemorativas, gente, vocês têm que aproveitar. 2 questões só. Data comemorativa. Quando você for usar na rede social, você tem que usar com antecipação, que é o que as agências de publicidade fazem, né? Eu falo para os autores, não dá para você divulgar um livro para os pais na semana do Dia dos Pais, porque senão o livro não chega. Então, a nossa mente tem que estar pensando no tempo de entrega. Então, com calendário de compra, de datas comemorativas, eu começo o Dia das Mães quando? Um mês antes. Pô, Lília, que saco! É um mês antes. Bem-vinda ao mundo do marketing, da assessoria, da comunicação e tal. Porque a imprensa pede antes. Então, artigos relacionados ao que está acontecendo na mídia, por exemplo, a imprensa é muito pautada por esses meses, sabe? Eles entram na campanha de todos os meses. Aconteceu uma notícia triste com alguma coisa, algum acidente. Bom, toda semana tem algum tema, né? Então, esse tema é um marketing de oportunidade para você atrair as pessoas. E na rede social ficam muito nessa bolha. Às vezes as pessoas ficam falando mais do mesmo, né? Aconteceu, sei lá, né, algum acidente, alguma coisa, né? Por exemplo, o roubo que aconteceu agora, vou dar um exemplo concreto, o roubo que aconteceu agora lá no Louvre, certo? Quem dá entrevista, quem a imprensa quer? Detetive, delegado, policial, investigador, não sei o quê, a imprensa vai querer consumir isso. Aí eu tenho uma autora que fez um livro que tem uma história parecida, o tema dela fala do Louvre, a gente solta na imprensa, puxa e já chama também. Então, assim, quando você começa a enxergar essas oportunidades, é uma forma de você furar a bolha. A minha equipe fica muito especializada em furar bolha. E, às vezes, a bolha é uma coisa que a gente não tem... o nosso negócio é divulgar. Então, por exemplo, assim, Big Brother. A maioria dos autores detestam Big Brother, não gostam de Big Brother. Só que eu tenho uma boa parte, porque as pessoas pagam, eu acho que se o iFood paga milhões e milhões para estar lá, é porque tem audiência. Eu já acho isso, eu vejo assim como marqueteira. Aí alguém da minha equipe, isso foi história de anos, tá? Falou assim, vamos fazer uma redação com os 10 finalistas do Big Brother e qual é o livro que cada um tem o perfil que deveria ler. A doidinha lá tem que ter esse livro aqui, o cara que gosta de culinária, esse livro aqui. Fizemos a lista. Você não tem noção de quantidade de mídia que eu furei a bolha, que só falava bobagem, começaram a falar de livros. Né? Então, sabe, e as editoras, percebam, as editoras mais hypadas, assim, furam muito a bolha. Elas estão muito atenadas aos assuntos do momento, né? O que teve agora recente que eu falei, nossa, todos eles usaram... a morte da Odete... Nossa, isso é marketing de oportunidade. É isso. Você fez? Não, uma booktoker. Uma menina que faz TikTok. Aí ela fez e viralizou, tipo, os Qual que era? livros que ela leria se fosse Bolsonaro preso. Na cadeia. Viralizou total. Quais os livros que ele deveria ler, né? Antes de ser preso também. Fazer uma boa política, não sei, né? Leila, você falou que existe mais do que 80% de tipo de marketing, né? Existem mais de 80 tipos. Tipos, né? Mais de 80 tipos. E você trouxe seu cartãozinho. Aí eu queria saber, o marketing digital, quando a gente pensa em marketing, a gente já pensa em redes sociais, né? Então, assim, eu queria saber, entre todas, se a rede social está ali em que porcentagem, de 0 a 100%?
E se retrocedeu um pouco, boca a boca, se isso retrocedeu ou se nunca saiu, né? Igual você trouxe seu papelzinho, falou para o encontro com os amigos, grupos ali, é o boca a boca, né? Então, assim, as redes sociais ali de 0 a 100%, em que localização ela está? Assim, ó, o marketing digital é um desses 80, Sim. tá? Então, a gente tem marketing verde, então, a gente tem marketing de entretenimento. Então, vocês podem, né? Acho que tem um texto no meu blog sobre isso. Então, assim, eu queria que vocês olhassem que o marketing digital é uma ferramenta que você vai... Porque elas se unem, tu entende? Se eu faço marketing verde, se eu estou pensando em sustentabilidade, se parte da renda do meu livro foi feito com papel especial e se você plantar o meu livro vai nascer uma árvore, né? Uma flor. Tipo assim, eu vou usar as redes sociais para divulgar, tu entende? São 80 tipos, então assim, o marketing digital é um deles e a gente não tem como fugir deles. Mas, por exemplo, sabe quem ganha muito dinheiro e às vezes é totalmente assim mais esquecido nas redes sociais? Eu tenho um autor que ele é palestrante e ele é muito focado no meio dos negócios e ele é mais forte no LinkedIn. E aí ele tem uma coisa que eu falei lá no Destrave, ele tem o marketing dele no digital como branding, né? Como um portfólio. Ou seja, se eu jogar o nome dele no Google, eu acho o site, eu acho o currículo dele. Ele não é uma pessoa ativa na rede, mas ele existe na rede. E ele é ativo no offline, contratado para muitas palestras. Ele vende a cada palestra 50 livros. Então, assim, o formato melhor é você que vai encontrar. Eu vejo como, assim, a gente unir várias frentes, entende? Por exemplo, uma coisa que, quando você estava falando, eu falei, putz, por que eu não passei um papel aqui para vocês darem o e-mail, o telefone de vocês? Porque o marketing, na sua essência, quando eu vou ler, sei lá, Napoleão Hill, Ciência das Vendas, quando eu vou ler até o professor Philip Kotler, né? A raiz do marketing, como na educação, como na nossa literatura, ele sempre vai se transformar, mas a raiz do marketing é pesquisa de mercado. É a gente pesquisar o nosso público-alvo, o nosso leitor, né? As empresas. Eu sou marketing da Natura. O que as mulheres querem, que produto que elas querem, que feedback, entende? O marketing ele vai nessa essência de tornar algo que a pessoa compre aquilo, um benefício da compra, algo entendeu? Que vai satisfazê-la, que vai dar retorno, que vai dar feedback. Tu entende? E aí é ruim pensar hoje que o marketing está associado à rede social. Eu acho que isso é o que mais, assim... Eu poderia hoje ter feito uma palestra para vocês, para ficar falando de post em rede social, mas isso aqui é mais potente. Isso aqui é muito mais potente. Lembra quando eu falei para ti que quando eu fui estudar o marketing digital, que foi um pedacinho, e eu falei onde eu estava nesses 10 anos? Foi exatamente isso. Quando eu entendi que o marketing é muita coisa. O marketing é muita coisa. É o título que está na capa do seu livro. É como você encerra o seu livro. Você encerra ele, se você colocar lá... Se você te colocar uma folha para as pessoas avaliarem o seu livro, você está fazendo marketing. O marketing, ele está em tudo, sabe? Por isso que eu falo, ele não é um bicho de 7 cabeças, quando a gente entende que ele está mais relacionado a gente pesquisar o mercado, a gente entender o nosso consumidor, a gente entender o nosso leitor. Aí você destrava, tu entende? É porque, por exemplo, quem escreve um livro que não gosta muito de aparecer, né? Que não gosta muito de falar... Ali as redes sociais, então, seria travar, né? Então, por isso que existe vários tipos de marca. Boa pergunta, olha só. O que o escritor gosta de fazer? Você gosta de escrever. Por que vocês não estão escrevendo numa rede social? Machado de Assis. 600 crônicas. Eu conheci uma autora, porque eu li um artigo dela na Folha, fiquei enlouquecida, comprei 3 livros dela, lá de Minas Gerais, falei para o meu marido, meu Deus, conheci uma autora e tal, porque eu li o artigo dela na Folha. Então, assim, escrever é algo que é de vocês. Se vocês não querem aparecer, escrevam. E na rede social, vai fazer uma imagem, vai escrever, Tem textos, por exemplo, tem o próprio Fabrício Capinejar, ele faz textos enormes na rede social dele. Por quê? Só que tem uma coisa entre fazer post e escrever na rede social.
que é mais um presente que eu só estou falando, mas vocês já têm, que é o storytelling, é contar história. Eu tenho certeza que vocês iriam adorar aqui se eu sentasse aqui, fizesse uma roda e ficasse contando histórias do mercado do livro. As pessoas se conectam com a gente por histórias, e o que vocês fazem no livro, vocês contam histórias. Sabe o que eu tenho tatuado aqui? Abra o livro. Parem de esconder o livro de vocês. Vocês não querem contar o que tem no livro de vocês, vocês não contarem, as pessoas não vão comprar. Quem já seguiu a rede social de Um Cartão no Instagram? Um Cartão, ele tem várias frases de poesia lá. Está tudo no livro dele. E está tudo na rede social. E as pessoas continuam comprando e destacando. Eu posso te dar a receita do bolo da minha padaria e você ainda vai continuar comprando o bolo da minha padaria, porque você não quer fazer a receita. Às vezes o autor não quer contar o livro, porque as pessoas vão saber o que tem no meu livro. Eu falo, mas se você não contar, como é que elas vão comprar? Aí que está o storytelling, fragmentar a contação de história do teu livro. E às vezes contar mesmo, porque às vezes a pessoa leu, ou você contou a história do teu livro lá na rede social. Você escreve sobre o quê? Eu escrevo sobre autoajuda. Meu Deus, meu Deus. Sabe uma coisa que as pessoas adoram fazer na rede social? É ouvir frases de autoajuda e desenvolvimento pessoal. Eu sei porque eu trabalhei muitos anos na rede social de 2 editoras, e mensagem de motivacional, meu Deus do céu. E autoajuda, desenvolvimento pessoal. Às vezes eu tenho um poeta que também faz frases motivacionais, ele chama o JL Amaral. Aí eu mando, amigo, você escreveu isso para mim hoje? Eu mando para ele no direct. Porque a gente gosta de receber uma mensagem carinhosa de manhã, um bom dia e tal. E tem um monte de gente que está esperando a tua mensagem de autoajuda. E realmente, eu observo, né? Quando eu escrevo, assim, tipo, menos visualizações. Quando eu falo, aí se conecta mais. Mas só que nem sempre, assim, eu quero falar. Entendeu? Você pode colocar vídeo, você pode colocar uma voz com uma imagem. Aí o que acontece? Eu sou engenheira de produção especializada em recuperação de peças mecânicas, né? E quando eu mostro o meu trabalho, que é diferente, as pessoas gostam mais, assim, entendeu? Então, assim, eu fico, ai, meu Deus, o que eu faço? Faço isso, eu já sei o que tu aquilo. faz. Fazer meu pitch, faz o meu curso. Aí eu fico assim, vocês sabem. Gente, muito, muito obrigada. Eu amo fazer marketing. Eu sou uma divulgadora de livros. Nossa agência já divulgou mais de 5.000 livros em 15 anos. Me vejo mais como uma assessora de imprensa, como uma divulgadora do que uma escritora, mas me descobri escritora com o livro Secreto do Escritor. Está ali na Livraria da Vila. Né? Quem quiser conhecer esse projeto, é um projeto muito bonito para ajudar vocês ainda a serem mais reconhecidas pelo seu trabalho. Obrigada.